Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: quem discuteis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos aqueles que servem a todos, meus irmãos. E em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, meus irmãos. No Evangelho de hoje, Jesus, pela segunda vez, fala aos seus discípulos sobre a sua paixão, ou seja, diz a eles que deveria ser entregue nas mãos dos homens, que ele seria morto, mas depois de 3 dias de sua morte, ele ressuscitaria. Jesus ensina, meus irmãos, que seu caminho seria um caminho de sofrimento, de morte, mas que a sua morte geraria vida, pois ele ressuscitaria com tudo. Jesus também percebe que no coração dos seus discípulos existiam outras preocupações completamente contrárias à proposta do caminho de salvação que ele lhe propunha. Os discípulos, meus irmãos, estavam tomados pela rivalidade, pela busca do primeiro lugar. Queriam um lugar de destaque, de prestígio, visibilidade, ou seja, estavam tomados pelo sentimento puramente humanos, contrário aos segmentos de Jesus Cristo. Segue verdadeiramente a Jesus que se coloca no último lugar, e Jesus como um bom formador, com toda a paciência, amabilidade, senta-se, chama os seus discípulos e lhe diz que dentro da lógica do segmento, aquele que quiser ser o primeiro deve ser aquele que se coloca no último lugar, meus irmãos. E se colocando no último lugar, deve ser aquele que serve a todos. Seguir Jesus Cristo, meus irmãos, é sair da lógica deste mundo e se colocar na lógica do reino de Deus, onde aprendemos que o maior é aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, deve ser o primeiro em servir e acolher os pequeninos, que são como as crianças que necessitam do amparo dos adultos, meus irmãos. Disputa, rivalidade por busca do prestígio e destaque não são coisas que combinam com o discipulado de Jesus Cristo. Na verdade, é justamente esse tipo de comportamento que nos impede de compreender que quando aceitamos seguir Jesus Cristo, precisamos fazer exatamente como ele fez, acolher o maior de todos, assim como Jesus acolheu. Jesus pega essa criança, coloca no meio deles, no seu meio, para dizer justamente isto. Ele veio para acolher os pequenos, os menores, os simples e os humildes. Segue verdadeiramente a Jesus Cristo quem se coloca no último lugar, meus irmãos, dando a própria vida para que o outro tenha vida. Desça sobre todos vocês, meus irmãos, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Compartilhe, comente, deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.